Olá, meu querido, minha querida. Aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje eu vou fazer a correção das atividades do caderno de atividades do terceiro ano do JAP Noturno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar aqui para vocês a resolução passo a passo dos exercícios, da resolução dos exercícios e também explicar juntamente com o conteúdo, de maneira resumida. Então, primeiramente, queria mostrar aqui para vocês o caderno de, de atividades, o caderno de estudos que vocês receberam mensal. Bom, ele é composto pelo conteúdo. Este conteúdo todo está explicado neste link aqui. Se clicar aqui neste link aqui, eu vou clicar, ele vai abrir, eu já mostro para vocês logo em seguida. Aí você tem o assunto de campo elétrico, força elétrica sobre uma carga imersa em um campo elétrico, representação de um campo elétrico, que são as linhas de força, potencial elétrico, intensidade da corrente elétrica e as atividades. Nós temos aqui 3 atividades, certo? Bom, aqui está escrito um resuminho desses conceitos, as equações que você irá utilizar. Se você clicar neste link aqui, você terá acesso a uma playlist. E nessa playlist, aqui, como vocês estão vendo agora, vai abrir aqui, ó. Você vai perceber que tem aulas que é relacionado com o primeiro ano, por exemplo, quantidade de movimento, acústica, segundo ano, mas está aqui, ó, campo elétrico. Cadê outra aula? Campo elétrico, linhas de força. Outro, potencial elétrico e corrente elétrica. Aqui estão todas as explicações aqui. Aqui nas explicações estão mais detalhadas. Também o conteúdo está um pouquinho mais aprofundado, porque aquele caderno lá era um resuminho básico para você conseguir fazer as atividades. Então, se você quiser ter acesso ao conteúdo completo, a toda explicação, de forma que você tenha maior base, tenha uma maior base para fazer as questões, acesse essa playlist aqui que vai valer muito a pena. Vamos agora então voltar para os conteúdos. Vamos lá fazer os exercícios. Primeiro vamos falar de campo elétrico. Campo elétrico, assim como a força gravitacional, a força elétrica é uma interação entre corpos em que não há necessidade de contato entre eles. Isto é, ocorre à distância. Por exemplo, eu consigo atrair e repelir objetos eletricamente, sem haver contato entre eles, mesmo à distância eu consigo realizar essa força. Para explicar a existência dessas forças que agem sem contato, né, utiliza-se o conceito de campo. Os corpos que possuem carga elétrica criam ao seu redor um campo elétrico, da mesma forma que os corpos que possuem massa criam ao seu redor um campo gravitacional. O campo elétrico ele apresenta 3 propriedades fundamentais. Primeiro, todo corpo portador de carga elétrica gera um campo elétrico ao seu redor. Então, esse campo elétrico é devido a essa propriedade que ele possui, que é carga elétrica, uma propriedade da matéria. O campo elétrico gerado por um corpo pode interagir com outros portadores de carga elétrica, né? Um campo elétrico de uma carga interage com o campo elétrico de outra carga. O resultado dessa interação é uma força eletrostática, descrita pela lei de Coulomb. Então, a interação entre esses campos gera uma força, essa força pode ser determinada por essa equação aqui. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, ou seja, possui intensidade, que é o seu módulo, o seu valor, uma direção e um sentido para cada ponto. Direção, gente, direção é uma reta. Lembra que tem uma reta, tem uma direção. E essa direção pode ter uns 2 sentidos, ou para a direita ou para a esquerda. Beleza? Toda direção tem 2 sentidos. Então, a direção horizontal, direita e esquerda, são os sentidos. Direção vertical, que é essa reta, os sentidos são para cima e para baixo. Toda direção tem 2 sentidos. A direção seria a reta e o sentido seria a orientação da reta. Eu vou para que lado da reta? Isso é sentido. Vamos falar sobre a força elétrica, sobre uma carga elétrica em um campo elétrico. Para distinguir o corpo que gera o campo elétrico e aquele que é influenciado pelo campo elétrico, chamaremos o primeiro, que é o que gera o campo, que é a carga-fonte, e o segundo, que é a carga de prova, que é aquele que vai receber a força elétrica daquele campo elétrico. É essa carga Qzinho, que irá interagir com o campo elétrico da carga Qzão.
Para medir a intensidade do campo elétrico gerado por Qzão em um ponto P, coloca-se uma carga de prova Qzinho, que será submetida a uma força eletrostática Fe. Temos que para qualquer valor da carga elétrica de prova Qzinha colocada no ponto P, ela será submetida a uma força elétrica Fe, de modo que a intensidade do campo elétrico naquele ponto seja constante igual a. Então, o campo elétrico ela é igual à força elétrica dividido pela carga elétrica. E tá vendo essa barrinha aqui? Significa um módulo. Você vai colocar o valor. Se ela for negativa, coloca o valor absoluto, coloca o valor sem sinal. Isso é módulo. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que não importa qual carga você coloque aqui. Se eu fizer a razão entre a força elétrica e a carga elétrica, vai ter o mesmo valor. Essa constante, essa razão. Essa razão vai dar uma constante. Essa constante é o campo elétrico. Mas peraí, professor, se eu colocar uma outra carga aqui, a carga não vai mudar aqui na equação? Vai. Mas quando muda a carga, muda a força elétrica. E ela muda de forma que a razão entre a força que ela recebeu e a sua carga é uma constante. Essa constante é o campo elétrico. E tá vendo essa carga aqui que está dividindo? Passa multiplicando, eu vou ter que a força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Por exemplo, se eu coloquei uma carguinha de prova aqui e medi o campo elétrico, esse campo elétrico ele é constante naquele ponto. Significa que qualquer outra carga que eu colocar nesse ponto aqui, eu sei qual que é o valor da força elétrica. Basta pegar o valor da carga, da outra carga que eu coloquei aqui, e multiplicar pelo campo elétrico. Essa equação aqui é a mesma que essa daqui, só que escrita de maneira diferente. Nós vamos utilizar esta forma aqui, tá bom? O Fe é a força elétrica, que é dada em newtons, o Q é a carga elétrica, que é dada em coulomb, e o campo elétrico é Newton por Coulomb, que é a força elétrica sobre carga elétrica. Então, essa equação aqui que nós vamos utilizar para determinar a força elétrica que uma carga recebe imersa em um campo elétrico. A força elétrica e o campo elétrico, ela tem a mesma direção, a força e o campo elétrico. Então, se a força está aqui na horizontal, o campo elétrico também vai estar na horizontal. Por convenção, nós temos que, se a carguinha de prova, o Qzinho, for positivo, a força elétrica e o campo elétrico têm o mesmo sentido, ou seja, se a força elétrica estiver para a direita, o campo elétrico também vai estar para a direita, se a carga de prova for positiva. Então, você já sabe para onde aponta o campo elétrico. Se a carga for negativa, a força elétrica e o campo elétrico têm sentidos contrários. Quando eu coloco essa flechinha em cima, eu falo vetor. Vetor, gente, é a flecha que indica o sentido da força. Então, por exemplo, se essa carga de prova for negativa e a força estiver para a esquerda, o vetor força, que é a flecha que representa o seu sentido, estiver para a esquerda e a carga de prova for negativa, significa que o campo elétrico está ao sentido contrário, para a direita. Ou seja, com a carga de prova, eu posso determinar a intensidade do campo elétrico, aplicando essa equação aqui, e eu posso determinar a direção e sentido também. Se a carga de prova for positiva, o sentido da força é o sentido do campo elétrico, e se a carga de prova for negativa, o sentido do campo elétrico vai ser contrária ao sentido da força elétrica. Agora nós podemos ir para os exercícios. Vamos primeiro fazer os exercícios que relacionam a força elétrica com o campo elétrico. Vamos para a questão, para a atividade de número 1. Beleza? Então, vamos aqui para essa atividade. Vamos para a nossa câmera aqui. Atividade de número 1. O que ela diz? Tem que ler ela primeiro, né, professor? Então, vamos ler ela aqui. Vamos voltar para ela. Ela diz o seguinte. Uma carga elétrica Q igual a 2 vezes 10 a menos 6, aqui ó, uma carga elétrica Q, 2 vezes 10 a menos 6, é colocada em um ponto P, do espaço, e fica sujeita a um campo elétrico E igual a 10 Newton-coulombs. Determine a intensidade da força elétrica que atua sobre a carga elétrica. Aqui está a resposta dela. Vamos lá ver? Então, vamos só tirar os dados, novamente. Vou ler o exercício só tirando os dados. O exercício falou o seguinte, ó, que uma carga elétrica Q igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb é colocado no ponto P e fica sujeito a um campo elétrico de intensidade 10 Newton por coulomb. A pergunta é, determine a intensidade da força elétrica. Certo?
Nós temos que força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. A força elétrica eu quero calcular. A carga é 2 vezes 10 a menos 6, vezes o campo elétrico, que é 10. Certo? Gente, se não tem nada aqui em cima do 10, o expoente é 1. A força elétrica vai ser igual a 2 vezes 10. O que eu faço com esses dois 10 aqui? Eu somo os expoentes juntos. Quanto que é menos 6 mais 1? Vai dar? Menos 6 mais 1. Como que é o resultado disso aqui? É 2 vezes 10 a menos 5 Newton. Esse é o valor da força elétrica. Lembra que a subtração de números é o seguinte: conserva o sinal do número maior, que é o caso do 6, o sinal é negativo, então vai ficar negativo aqui, e subtrai 6 menos 1, 5. Então aqui está a resposta da atividade de número 1. Vamos lá para a atividade número 2. Em um ponto P de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção vertical, sentido norte, ou seja, para cima, e intensidade 2,5 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que age sobre uma carga elétrica pontiforme Qzinha colocado em P nos casos. No caso em que a carga vale 4 vezes 10 a menos 6 e menos 8 vezes 10 a menos 6. Então ele quer saber a direção, o sentido e a intensidade da força elétrica. Certo? Então vamos voltar aqui para a explicação. Vamos pegar aqui a atividade 2. Certo? Pronto. Vou fazer o seguinte, vou colocar ela aqui embaixo, melhor. Opa, pronto. Atividade 2. Vou ler o exercício e tirando os dados aqui agora. Nós já fizemos a primeira leitura, agora vamos para a segunda leitura. Ele fala o seguinte: em um ponto P, o campo elétrico, de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção vertical e sentido norte, ou seja, para cima. E intensidade, a intensidade do campo elétrico é 2,5 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Determina a intensidade, direção e sentido da força elétrica que age sobre uma carga elétrica pontiforme Qzinho colocado nesse ponto aqui. Nos casos, letra A, na letra A, o valor da carga Qzinho é igual a o valor da carga Qzinho é igual a, cadê você? 4 vezes 10 a menos 6. 4 vezes 10 a menos 6. Esse é o valor da carga Qzinho. Certo? Você não tem aqui, não é uma carga imersa em um campo elétrico? Então a força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. Certo? Nós temos que a força elétrica eu quero. A carga é 4 vezes 10 a menos 6. E o campo elétrico é 2,5 vezes 10 a quinta. Você multiplica aqui os números, o 4 com 2,5. Primeiro faz aqui. 4 vezes 2,5 é 10. Vezes 10. Soma. Quanto que é menos 6? Menos 6 mais 5 é menos 1. Então, a força elétrica é igual a... Quanto que é 10 vezes 10 a menos 1? Quando é o 10 a menos 1, significa que eu vou, para tirar esse número da notação científica aqui, eu vou dar uma casa para a direita ou uma casa para a esquerda? Se fosse vezes 10, é uma casa para a direita, que você está multiplicando. Quando é 10 a menos 1, você vai andar uma casa para a esquerda. Então, o número vai ficar 1 Newton. Esse é o valor da força elétrica. Né? E lembra o seguinte, aqui o expoente não é 1. Quanto que é 1 menos 1? Vai dar 0. 10 elevado a 0 é 1. Beleza. Determinei a direção, a intensidade da força elétrica. E agora, para determinar o sentido, a direção e sentido. Bom, no caso, quando a carga é positiva, lembra que a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, a força elétrica vai estar para cima, no mesmo sentido do campo elétrico. Porque a carga de prova é positiva. Essa é a convenção. Na letra B, o valor da carga de prova é menos 8 microcoulomb. Parece que uma letrinha nova, uma letrinha aqui, ó. Que é igual a menos 8 microcoulomb.
Tá vendo essa letrinha aqui? Esse Uzinho aqui, ele é um prefixo que vale 10 a menos 6. Então, Q é igual a menos 8 vezes 10 a menos 6. Coulomb. Certo? Isso aí apareceu lá na lei de Coulomb, lá, esse prefixo. Então, a força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. A força elétrica é igual a carga. A carga vale 8 vezes 10 a menos 6. Professor, ela é negativa. Não precisa colocar negativa, é o módulo. Vezes o campo elétrico. O campo elétrico é 2,5 vezes 10 a quinta. Então, 2,5 vezes 10 a quinta. Se eu multiplicar o 8 vezes 2,5, 8 vezes 2,5 vai dar 20. Vezes 10. Somos expoentes. Menos 6 com mais 5 é menos 1. Quanto que é 20 vezes 10 é menos 1? Pega o expoente aqui, não é menos 1? Anda uma casa para a esquerda e você tira aqui. Lembra que quando o expoente é positivo, quer dizer que você está multiplicando, a casa vai deslocar para a direita, é um número grande. Quando o expoente é negativo, significa que você vai dar uma casa para a esquerda, diminuindo o número. Lembra que quando você diminui uma casa, o número, ou seja, uma casa para a esquerda diminuindo, o expoente não aumenta 1 aqui? Né? Quanto que é menos 1 mais 1? 0. Ou seja, você tirou da notação científica. E a força elétrica é igual a 2 newtons. E para onde ela aponta agora? Nesse caso aqui, como a carga é negativa, a convenção é que se a carga tem sinal negativo, a força é contrária ao campo elétrico. Se o campo elétrico está para cima, a força elétrica vai estar para baixo. Então, na letra B tem sentido contrário. O campo elétrico com a força elétrica. Tá? 1 newton, 2 newtons. Vamos dar uma olhada lá na... Ó, tá aqui, né? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. 1 newton vertical para cima e 2 newtons vertical para baixo. Perfeito, foi aquilo que nós representamos. 3. Uma carga Q igual a 6 microcoulomb, ó, lembra o micro aqui, ó, 10 a menos 6, é colocado em determinado ponto de uma região do espaço, sendo submetida à ação de uma força igual a 0,3 newtons, na direção horizontal para a direita. Então, esta é a força, sentido da força. Determine o vetor campo elétrico nesse ponto. Então, ele é horizontal, direito e módulo 5 vezes 10 menos 5 vezes 10 a quarta. Essa é a sua resposta da questão. Vamos lá. Pronto? Vamos para a atividade de número 3. A atividade número 3, eu vou ler ela novamente, porque aí eu já vou resolvendo ela aqui. A atividade número 3, ela diz o seguinte, ó. Uma carga Q Qzinho de igual a 6 micro, o micro é 10 a menos 6, vou colocar aqui 10 a menos 6 coulomb, em determinado ponto de uma região do espaço, é colocado, né, nessa determinada região do espaço, submetida à ação de uma força de 0,3 newtons na direção horizontal e direita. Pronto. Certo? Determine o vetor campo elétrico neste ponto. Então, ó, qual a equação que relaciona a força com o campo elétrico? Bom, é a equação da força elétrica. Força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. A força elétrica é 0,3. A carga é 6 vezes 10 a menos 6. E o campo elétrico eu quero descobrir. Para descobrir o campo elétrico, eu tenho que isolar ele. O 6 vezes 10 a menos 6 está multiplicando, passa dividindo. Né? Então vai ficar aqui, ó. 6 vezes 10 a menos 6. O 3, gente, 0,3, eu acho legal colocar em notação científica. Como que eu faço isso, professor? Pega aqui e desloca uma casa para a direita, aumentando o número. Se você desloca uma casa aumentando o número, o expoente diminui uma casa. Vai ficar 3 vezes 10 a menos 1. Isso é igual a E. Aí você divide os números aqui. 3 dividido por 6 é meio. Vezes 10 a menos 1. E subtrai os expoentes. Menos 1 com menos 1 menos 6. Vai ficar assim, ó.
meio vezes 10 a menos 1, menos 1 menos 6. Isso é igual ao campo elétrico. Então, o campo elétrico vai ser meio vezes 10 a menos 1, menos com menos é mais 6. Mais 6 com menos 1 vai dar 6. Então, o campo elétrico é 6, não, 5, né? Meio vezes 10 a quinta. Certo? Se você fosse tirar a notação científica, você ia andar 5 casas para a direita, né? Porque o 5 indica um número muito grande. O expoente positivo é um número grande. Então, 5 casas para a direita. Mas não, a resposta é em notação científica. Então, o que eu vou fazer? Lembra que para ficar em notação científica, o número tem que ficar entre 1 e 10. Então, você vai ter que deslocar esse número uma casa para a direita, para ele ficar 5. Só que quando você desloca uma casa para a direita aumentando o número, ele diminui uma casa. Então, vai ficar campo elétrico igual a 5 vezes 10 à quarta Newton por Coulomb. Determinei o campo elétrico. Só que ele quer o vetor campo elétrico. Quando eu falo vetor, significa que ele quer a direção, o sentido e a intensidade. A intensidade nós calculamos. E a direção e sentido? Você vai olhar para a força elétrica. No caso da carga elétrica, a força elétrica e a carga elétrica não têm a mesma direção e o mesmo sentido? Quando a carga é positiva, a carga de prova é positiva? Sim. Então, quando a carga de prova é positiva, a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido, portanto, ela vai estar para a direita o campo elétrico, igual da força elétrica. Se a carga fosse negativa, aí seria no sentido contrário pela convenção. Certo? Então, analisando aqui, ó, nós temos que o 3, a resposta é horizontal direita e o módulo 5 vezes 10 à quarta. Está batendo? Está batendo. Perfeito? Tranquilo a 3 aqui? Bom, agora entrou um aluno aqui, entrou o Cauã. Vamos aguardar ele aqui abrir o microfone dele. E aí nós já vamos continuar aqui a nossa aula. Cadê aqui? Vamos no chat aqui. Está me ouvindo, Cauã? Acho que não, ele não abriu o áudio aqui. Então, vamos ver. O Cauã Soares está aqui. Deixa eu ver. Ele está sem vídeo, está sem câmera, ele só entrou. Vamos aguardar ele conectar aqui e participar. Então, nós somos na atividade 3. Encerrando a atividade 1, 2 e 3, nós encerra a primeira parte da nossa aula, que era o campo elétrico. Você determinar o valor do campo elétrico. Não estou ouvindo. Sim, eu sim. Só um momentinho. Ah, o Cauã está me ouvindo agora. Está me ouvindo, Cauã? Liberou o áudio, né? Beleza. Cauã, é opcional você... Eu estou gravando essa aula aqui, tá bom? É opcional você deixar o vídeo aberto ou não. Mas se você quiser ligar o áudio, se não tiver um lugar muito ambiente, pode ligar o áudio também, porque nós vamos conversando, vamos tirando dúvidas, você vai perguntando alguma coisa ou outra, eu vou respondendo, tá bom? Para ficar um pouquinho mais dinâmico. Tem como você abrir o áudio, pelo menos agora, só para nós conversar e explicar certinho como que vai ser a aula? O que eu já fiz aqui? Isso. Alô? Ô, Cauã, bom? Ô, Ô, bom demais. Cauã, é o seguinte, como não apareceu nenhum aluno, eu ia tacar o pau e resolver todos os exercícios, porque o meu objetivo é terminar, fazer correção de todas as atividades. Eu fiz a da atividade 1, 2 e 3. Não sei se você estava precisando dela. E o que eu é que eu fiz? não fiz nenhuma ainda.
Tá, então vamos fazer o seguinte, eu estou gravando essa resolução. Então, para eu não voltar a 1, 2 e 3, eu posso fazer o seguinte, eu termino a resolução, faço do 4 em diante até o final, porque o 3 muda de assunto, um pouquinho muda de assunto, e aí eu Aham, faço até o final. E aí quando eu terminar lá no final, aí eu posso voltar e explicar 1, 2 e 3. Porque tá gravando, aí fica num só gravado, beleza? tá bom. Tá bom? E mesmo assim, eu estou gravando essa aula, eu vou publicar lá de novo, aí todo mundo vai ter acesso. Eu Beleza. De que maneira eu estou fazendo a aula aqui, Cauã? Eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou pegando o caderno que. Você pegou o caderno de maneira física na escola? Não. Não, tá. E eu postei para vocês também, tá? Quem foi na escola, não tinha acesso à internet, pegou o caderno aqui, ó. Eu expliquei até agora essa parte de campo elétrico e como calcula a força elétrica no campo elétrico, que é o exercício 1, 2 e 3. O próximo assunto que eu vou é na representação de um campo elétrico. Aí nessa representação de um campo elétrico, é do exercício de 4 em diante, tá? Aí eu vou continuando a Tá, partir daqui. Depois eu volto, sem problema algum. O que que tá é o, bom. o que que é o campo elétrico? O campo elétrico é assim, forças que agem através de distância, sem contato, são forças que atuam por meio de campo. Por exemplo, se eu pegar aqui essa caneta e soltar, essa caneta aqui, ela irá cair. Quem está atraindo a caneta não é a Terra? É, Houve um contato da Terra com essa caneta para fazer ela atrair? não. Não, então tem um agente que media, que causa essa força. Esse agente é chamado de campo elétrico. No Aham. caso de cargas elétricas, as forças também não é necessário que haja um contato entre elas. As forças podem atuar através de a uma certa distância de uma carga da outra, por meio de distância. Então, este agente é o campo, que é o campo elétrico. Como que eu faço para medir o campo elétrico? O campo elétrico eu posso medir por essa equação aqui, ó. Força elétrica é carga vezes campo elétrico. Essa equação aqui eu meço o campo elétrico. O que que eu faço para medir esse campo elétrico? Eu pego uma carga, que é chamada de carga geradora, que é a carga que eu quero medir o campo elétrico dela, e coloco uma carga de prova aqui. O que que vai acontecer? Essa carga de prova vai receber uma força elétrica dessa carga quesão. Ao receber essa força elétrica, eu consigo calcular o campo elétrico. Por quê? Se eu medir a força elétrica, se eu ter o seu valor da força elétrica e tiver o valor da carga de prova colocada aqui, que é a carga que vai medir o campo elétrico, se eu tiver a força elétrica e a carga elétrica, dá para determinar o campo elétrico? Dá. Então, nos exercícios 1, 2 e 3 eram isso. Ó, ele dava a carga, dava o campo e pedia a força. Ou ela dava a carga elétrica, dava a força e pedia o campo elétrico. Essa equação aqui que você iria utilizar, tá bom? Tá. Aí depois eu volto lá para nós fazer passo a passo, não tem problema. Vamos lá para a representação de um campo elétrico. O que acontece aqui? Por convenção, o campo elétrico de uma carga positiva é de saída. O campo elétrico de uma carga negativa é de entrada. A direção e sentido do campo elétrico é igual ao da força recebida por uma carga positiva. O que fizeram para representar esse campo elétrico? Tá vendo esse campo elétrico aqui dessa carga positiva? Ele está Aham. saindo dessa carga positiva, certo? A Certo. ideia é o seguinte: se eu colocasse uma carga positiva nesse ponto aqui, onde está minha mãozinha aqui, ó, essa carga seria atraída ou seria repelida, essa carga positiva? Repelida. Então, ela não ia para essa direção aqui, onde está se movendo meu mouse? Sim. A mesma coisa acontece aqui. Se eu colocasse uma carga positiva aqui, ela não ia ser repelida? Sim. Então, o campo elétrico foi visualizado dessa maneira. Colocou uma carga positiva em vários pontos e viu para onde que estava sendo a força que ela recebeu. O sentido da força que ela recebeu é o sentido do campo elétrico. É assim que se representa o campo elétrico, com uma carga Hum, positiva sendo colocada no ponto e vendo para onde ela recebe a força. Agora, se eu colocar uma carga positiva, que é chamada carga de prova, perto dessa carga negativa, ela vai ser atraída ou repelida por essa carga negativa? atraída. Então a força vai estar para cá, para onde está apontando a flecha. Então o campo elétrico está no mesmo sentido dessa carga positiva, tá bom? Então, no caso, o campo elétrico de uma carga positiva vai ser de saída e o de carga negativa vai ser de entrada. Uhum. E se tiver duas cargas positivas?
Como que vai ser o campo elétrico? Ó, eles estão se repelindo o campo elétrico. Eles não se cruzam. Esse é o sentido da força recebida por uma carga de prova positiva colocada aqui, ó, em qualquer ponto entre essas cargas aqui. E se elas forem de sinais contrários? Ó, vai estar assim, se conectando um campo do outro. Só que, olha, está se conectando, mas sai dessa carga aqui e entra nessa. A carga que está saindo, a carga que o campo elétrico está saindo, ela é positiva ou negativa a que sai? Ela é positiva. Positiva. Vou até dar um zoom aqui, né? Positiva. É que eu E não a tô que vendo está direito. entrando, ela é negativa. Negativa. Olha aqui esses campos de cargas iguais. São de duas cargas positivas. Positivas. Cauã, se fosse carga negativa, o campo teria o mesmo desenho aqui. A única coisa que iria mudar é que a seta, em vez de estar saindo delas, ia estar apontando Entrando. para ela. Exato, porque é de entrada. Perfeito. Com isso, Cauã, já dá para nós fazermos exercícios 4, 5, o 5 e o 6. Ah, eu não fiz o 4, vou fazer o 4 então. O 4 é de conta. Já, então aproveita Uhum. e já pega o 4 aqui, tá? Eu achei que esqueci que o 4 é de conta também. Vou fazer aqui a atividade 4. Vou ler a atividade 4 e aí eu já vou fazer ela. A atividade 4 diz o seguinte: uma carga pontiforme com 4 microcoulomb. Cauã, você lembra quanto que vale isso daqui, ó? Esse micro? Não. Ele é um prefixo que ele vale 10 a menos 6. Toda vez que aparecer ele, é 10 a menos 6. Então, esse é o valor da carga elétrica, que é colocado em um ponto P do vácuo. Fica sujeito a uma força elétrica de 12 newtons. Então, olha, já me deu a carga e me deu a força. O campo Uhum. elétrico no ponto P tem intensidade de... Aqui estão as respostas. Qual é a equação que relaciona carga e campo elétrico? Carga, força, campo elétrico. É essa equação aqui, ó. Força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Essa equação que você vai utilizar no 1, 2 e no 3 e no 4, tá? Entendi. Então, eu vou pegar aqui e fazer essa 4 aqui. Pronto. Eu quero que você faça o seguinte, Cauã. Você vai na tela onde está a minha mão aqui, você clica nela, vai aparecer 3 pontinhos lá em cima, no cantinho superior dela. E coloque PIN vídeo, fazendo favor. Onde? PIN vídeo. Vem nessa tela aqui onde está meu dedo. Clica nela. Clica na tela onde está meu dedo aqui. Vai aparecer 3 Eu pontinhos. não tô vendo. É que não tem 3 câmeras aí? Não. Não tem uma câmera... Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Não tem uma câmera do meu rosto, uma câmera sua e uma câmera do meu dedo aqui? Não. Ah. Clica aí Ah, na agora tela. eu vi. Viu? Clica na Vi, tela vi. onde está meu dedo aqui. Vai aparecer 3 pontinhos. Clica nos 3 pontinhos e PIN vídeo. Não apareceu os 3 pontinhos. Então clica de novo na minha tela. Na minha telinha que está lá em cima. Clicou na minha telinha lá em cima? Vai aparecer Não 3. tá indo. Oi? Tá. Vai aparecer 3 pontinhos embaixo. É É, vai, embaixo? vai aparecer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só. Eu estou tentando aqui aprender. Isso, você. Deixa eu ver. É embaixo, não é em cima, não, é embaixo, verdade. Ah, não, não tá aqui não. Meu Deus, onde fica isso no celular? É porque eu tô tanto tempo utilizando no computador que eu já até esqueci onde que fica o PIN vídeo. Deixa eu ver aqui. Aham. Ah, tá. Ah, para você mudar de câmera, você tem que ir com a mão. Você já viu, né? Para mudar de câmera, né? Aham. Você tem que ir com a mão. Se eu apertar nos 3 pontinhos, Ah, agora foi. agora foi, travou, será? Travou. Travou no. Tá sua mão. E Seu beleza, dedo. para travar mesmo. Eu esqueci como que faz isso. Faz tanto tempo que eu não uso o celular É, que eu tem que tô dar 2 cliques. 2 cliques aí trava. Uhum. Ah, legal. Valeu. Então vamos lá.
Então, a equação que nós vamos utilizar é essa daqui, ó. Força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Essa equação aqui, certo? Aí eu vou ler a questão de novo aqui. A questão dizia o seguinte: uma carga elétrica pontiforme com 4 microcoulomb, que é esse Uzinho aqui, é colocada em um ponto P do vácuo e fica sujeita a uma força elétrica de 1,2 newtons. O campo elétrico no ponto P é igual a... Pronto. Essa daqui seria a leitura do exercício tirando os dados. Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar essa equação aqui. A força elétrica você substitui por 1,2. A carga é 4. Só que esse micro aqui, ó, lembra que isso aqui vale 10 a menos 6. Então, é 10 a menos 6. Toda vez que aparecer essa letra aqui, você tem que colocar 10 a menos 6. Entendi. Vezes o E, que é o campo elétrico. Se eu quero calcular o campo elétrico, eu vou pegar esse 4 vezes 10 a menos 6 que está multiplicando e passar ele dividindo. Dividindo. Então, vai ficar 1,2 dividido por 4 vezes 10 a menos 6 é igual a E. Cauã, 1,2 dividido por 4, você sabe quanto que dá? Não. E 12 dividido por 4? 12 dividido por 4 dá 3. Perfeito. Então, mas não é 12, é 1,2, né? Então vai ficar Então dá 0. 0,3. Perfeito, é isso aí. Entendeu? Entendi. 10. O expoente está negativo aqui embaixo. Quando eu mando ele para cima, eu troco de sinal. Reverte sinal. Positivo, exatamente. Posso deixar a resposta final assim? Em notação científica, sendo um número aqui menor que 1? Não, né? Não. Tem que deslocar uma casa para a direita aumentando o número. E quando aumenta uma casa, aqui diminui uma casa. Aham. Então vai ficar 3 vezes 10 a quinta. Newton por Coulomb. Por que Newton por Coulomb? Porque você dividiu a força com 1,2 pela carga elétrica. Por isso que deu isso daqui. Entendeu como que faz? Entendi. A 1, 2 e 3 é esse estilo aí. Tá bom? Mesma coisa. Aham. Então é bem tranquilo. Entendi. Vamos voltar lá agora para os exercícios. Então, para voltar para os exercícios, agora nós vamos para a representação do campo elétrico. Lembrando que na representação do campo elétrico, o campo elétrico ele sai da carga positiva por convenção. Deixa eu abrir aqui a tela. Vai, telinha, rapidão aí. Sai da carga positiva e entra na carga negativa. Essa é a representação do campo elétrico. Vamos lá para o exercício de número 5. 5 estudantes de física, após a aula sobre eletricidade, desenharam os seguintes diagramas para representar o campo elétrico de uma carga elétrica pontual. 2 diagramas a seguir, qual ou quais deles estão corretos? A. Está correto A? Carga positiva e o campo elétrico saindo. Tá certo? Tá certo. Beleza. A B, carga negativa e entrando. Tá certo. Letra o C aqui, carga positiva e entrando. Tá errado. Letra D, um pouco saindo e um pouco entrando. Tá errado também. E letra E, saindo. Tá errado também. Então tá certo só a letra A e a B. De Sim. boa, né? Só isso? Só isso. É. Essa é a representação. Lembra que o sentido do campo elétrico é o mesmo da força elétrica de uma carga positiva colocada aqui, ó, em torno das cargas. É assim que você visualiza o campo elétrico. E o 6. Na figura a seguir estão desenhadas algumas linhas de campo elétrico entre duas cargas elétricas pontuais, A e B. De acordo com a figura, conclui-se que letra A, as duas cargas são positivas? E aí? A é positiva ou negativa? É que é negativo. Vamos dar um zoom. Tá ruim de ver, né? É, não tô vendo direito. E agora? Aí. Agora sim, né? É negativo. Negativa, porque tá entrando aqui na carga. Tá E a entrando. B? A B é positiva. Perfeito. Então nós vamos olhar lá a alternativa. A e B são ambas positivas? Não. A e B são ambas negativas? Não. Qual que é a correta? A é negativa e a B é positiva. E letra D. Letra D. Beleza. Essa seria a representação do campo elétrico. Acabou essa parte do caderno, tá bom? Uhum. Cauã,
Aqui no começo, ó, tem uma playlist. Se você clicar nessa playlist, tem todas essas aulas do terceiro ano lá explicada. Aula por aula, passo a passo. É até um pouquinho mais aprofundada a aula do que aqui no caderno. Tá? Aqui no caderno eu dei uma resumida porque tem que ser mais prático, mais direto para resolver os exercícios. Próximo Aham. assunto, que é para as outras questões, é o potencial elétrico. Potencial elétrico significa o seguinte, ó, uma carga elétrica na presença do campo elétrico, ou seja, quando ela estiver na presença de outra carga elétrica, tem outro campo elétrico, possui uma energia potencial elétrica associada à posição que ela está no campo elétrico. Então, ela tem uma energia potencial. O potencial elétrico em um ponto desse campo elétrico é a quantidade de energia potencial elétrica armazenada por unidade de carga. Então, quando você colocar uma carga naquele campo elétrico, ela vai ter uma energia potencial daquele ponto. Se eu pegar a sua energia potencial e dividir pelo seu valor da sua carga aqui, eu vou ter o potencial elétrico dela. Então, o potencial Hum, elétrico é o quanto de joule que a carga elétrica armazena. Isso é potencial elétrico. entendi. Basicamente é o seguinte, por enquanto, potencial não parece nem muito útil para nós agora, mas em circuitos elétricos existe o conceito de chamada diferença de potencial. Você vai ver que quando você tiver num condutor uma diferença de potencial, você vai ter sempre nesse condutor uma corrente elétrica. Então, esse Aham. conceito está associado ao movimento de cargas elétricas. E se perguntar para você o que é potencial elétrico, é a quantidade de energia que aquela carga armazena por unidade de carga elétrica. Então, por exemplo, o EP vai ser a energia potencial, unidade J, Joule. Q é a carga elétrica, unidade o C, que é o Coulomb, e o potencial elétrico é J por C, ou seja, Joule por Coulomb, que é chamado de volts. O que é uma tensão de 120 volts, que é a tensão da nossa tomada aqui, arredondando a tomada de Aham. carga? O que é 120 volts? Significa 120 joules de energia para cada 1 coulomb de carga elétrica. Então, o que é 220 volts? É 220 joules de energia para cada 1 coulomb de volts. Então, no caso, uma tensão de 220 volts é uma tensão que possui mais energia do que por coulomb Aham. do que 110. Então, seria relacionado a isso. E aí, vamos lá para os exercícios. Para o exercício 7. O exercício 7 ele diz o seguinte: calcule o potencial elétrico de uma carga pontiforme Q igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, que adquire ao ser colocada no ponto P de um campo elétrico cuja energia potencial é de 4 vezes 10 a menos 4 joules. Então, neste exercício aqui, ele me deu a carga elétrica, Uhum. certo? Ele me deu essa carga aqui. E ele me deu isso daqui, que é a energia. Então, olha esses valores aqui. Vamos lá para o exercício. Então, vou escrever aqui. Voltou para a tela que está a minha mão? Sim. Então, vamos para a atividade 7. Ó, vou pegar essa atividade 7, vou... Opa, nem preciso de tudo isso aqui, não. Estou subindo muito aqui, estou baixando muito aqui. Ó. Atividade 7, aqui, para dar mais espaço. Ele falou o seguinte exercício. Calcule o potencial elétrico é a letra V, que uma carga elétrica pontiforme 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, adquire ao ser colocado no ponto P do campo elétrico, cuja energia potencial é 4 vezes 10 a menos 4 joules. E você tem que potencial é a energia potencial dividido pela carga elétrica. Tá? Uhum. O que você vai fazer aqui? Vai substituir. Se eu quero potencial, eu tenho que saber energia potencial, que é 4 vezes 10 a menos 4. Dividido pela carga elétrica. A carga elétrica vale 2 vezes 10 a menos 6. Divide aqui esses números, o 4 e o 2. Quanto que é 4 dividido por 2? Vai dar 2. 2, né? E o expoente que está negativo sobe positivo. Então vai ficar 10 menos 4 mais 6. Menos 4 com mais 6 vai dar quantos? 2. 2 vezes 10 ao quadrado. Para tirar da notação Isso. científica,
Ou você anda 2 casas para a direita, ou você multiplica. Quanto que é 2 vezes 100, que é 10 ao quadrado? 200, né? Isso. Então, a tensão é 200 volts. Esta é a resolução da atividade de número 7. Tá? Se eu estou fazendo muito rápido, Entendi. tranquilo, que eu vou postar essa gravação aqui. Deixa eu só ver aqui. Aham. Pelo amor de Deus, esteja gravando, né? Tá gravando. Então vamos. Já pensou? Teve uma aula lá que eu fiz a aula inteira e esqueci de gravar. Pensa na raiva que eu passo. Nossa. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos para a próxima questão. A atividade. Deixa eu abrir aqui a tela de novo. Atividade 8. Deixa só aparecer aí na sua tela. Tá um pouquinho lenta a internet. Vai em compartilhamento de tela, por favor, vamos lá. Apareceu. Aqui, pronto. Uma carga elétrica Q igual a 1 vezes 10 a menos 4 joule, ó, me deu aqui a carga já, com 4 coulomb, perdão, menos 4 coulomb. É deslocado por uma força elétrica devido ao campo elétrico, partindo do ponto A, cuja energia potencial em A é 6 vezes 10 a menos 2 joules, e vai para o ponto B, cuja energia potencial em B é 5 vezes 10 a menos 2 joules. Determine, letra A, o potencial elétrico de A e de B. E letra B, a diferença de potencial entre o ponto A e B. Então, o que nós vamos fazer na letra A? Calcular cada um dos potenciais. Quanto que vale o potencial de A e quanto que vale o potencial de B. E na letra do ponto B. E na letra B, o que eu vou fazer com esses potenciais? Que operação é essa daqui, ó? O que eu vou fazer com eles? Subtração. Só isso, tá bom? Muitos alunos que conseguiram fazer as atividades me entregaram essa 8 em branco. Então, essa daqui vai ajudar a maioria dos alunos que já conseguiram mexer nessas atividades aqui, que conseguiram fazer. Eles não conseguiram fazer a 8. Então, vamos fazer a 8 aqui. Ela é muito importante. Pegando aqui a atividade 8, ela diz o seguinte, tirando os dados aqui. Ele falou que tinha uma carga elétrica, que é igual a 1 vezes 10 a menos 4 coulomb, que ela, ao ser colocado no ponto A, a energia potencial no ponto A era de 6 vezes 10 a menos 2 joules, e no ponto B, a energia potencial em B era 5 vezes 10 a menos 2 joules. E ele queria saber, na alternativa A, qual era o potencial em cada um desses pontos. O potencial é a energia potencial dividido pela carga elétrica. No caso aqui, o potencial de A vai ser a energia potencial de A, que é 6 vezes 10 a menos 2, dividido pela carga elétrica, que é 1 vezes 10 a menos 4. O potencial de A é igual a 6 dividido por 1 é 6. E o menos 4 está negativo, o expoente vai subir? Positivo. Né? Opa, aqui é menos 2. Então vai ficar menos 2 mais o 4. O potencial de A vai ser igual a 6 vezes 10 menos 2 mais 4 é 2. 10 ao quadrado não é 100? Quanto que é 6 Sim. vezes 100? 600. Então, o potencial de A é 600 volts. No caso do ponto B, você tem que P não, é a letra A ainda. O potencial é a energia potencial dividido pela carga. Ele quer saber também o potencial do B, que vai ser a energia potencial em B, que vale, sai mão da frente, 5 vezes 10 a menos 2, dividido pela carga, que é 1 vezes 10 a menos 4. 5 dividido por 1 é 5. E o expoente está negativo, só positivo. Vai ficar 5 vezes 10 a menos 2 mais 4. Então, o potencial de B vai ficar 5 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 5 vezes 100 vai dar? 500. 500. Potencial de B, 500 volts. Se eu estiver indo muito rápido, me avisa, tá? Porque eu vou animando e vou fazendo aqui rapidão. Não, tá de boa. Na letra B, ele fala o seguinte: calcule a diferença de potencial entre os pontos A e B, que é este UAB, que significa VA menos VB.
Você vai pegar o potencial do A, que vale 600, e subtrair pelo potencial de B, que vale 500. Vai ficar 600 menos 500. A diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser 600 menos 500. 100. Pronto. Essa seria a resolução do exercício 8. Era isso que teria que fazer no exercício 8. Entendi. Tudo certo? Podemos ir para o próximo? Pode. Vamos lá para o próximo 9. O fone está vivo, caiu aqui. 9 diz o seguinte. Vamos supor que temos uma partícula carregada com carga de 4 micro. Olha o micro de novo aparecendo. Quanto que ele vale mesmo, esse 4 micro? 10 elevado a menos 6. Isso, menos 6, perfeito. E que seja colocado no ponto A de um campo elétrico cujo potencial é 60 volts. Então, aqui ele já me deu o potencial nesse caso. Se essa partícula ir espontaneamente para o ponto B, cujo potencial é de 20 volts, então ele está me dando aqui a carga e o potencial de 2 pontos. Qual será o valor da energia potencial? Que é o que está faltando. Dessa carga quando ela estiver no ponto A e posteriormente no ponto B. Então, os dados, carga 4 microcoulomb, o potencial de A 60 volts e o potencial de B 20 volts. Então, vamos lá fazer a questão de número 10. Vamos voltar aqui para a minha folha de resolução. Para a minha outra câmera. Você já tinha o Zoom instalado, Cauã? Não. Não, você instalou... Instalei hoje. Ah, beleza. Eu não sei se geralmente os outros professores vão atender vocês, utilizar também, mas eu prefiro o Zoom. A plataforma do Google, essa qualidade é excelente perto do Google. A Google Meet é horrível a qualidade, você não enxerga nada dessa câmera aqui. E outra, metade das vezes que eu tentei entrar, ele ficou impedindo minha câmera do celular entrar. Essa câmera aqui, não sei porquê, mas ele impede. E aí eu falei, vamos no Zoom logo que é mais Caramba. prático. Você já teve alguma aula online com os outros professores ou não? Teve uma de sociologia. Beleza. Mas você conseguiu assistir? Você estava presente? Tava. A qualidade conseguiu. A qualidade, quando é de visão da pessoa, até melhora a câmera. Agora, quando é escrita, é horrível. No exercício 9, então, ele falou que a carga era de 4 microcoulomb, 10 a menos 6, que no ponto A o potencial era 60 volts, e o B, o potencial era de 20 volts. O que está faltando é energia potencial. Então vamos lá, potencial é a energia potencial sobre a carga elétrica. Se eu estou colocando o potencial de A, é a energia potencial de A. Substituindo os valores, nós temos que o potencial de A é 60, a energia potencial de A eu quero, e a carga vale 4 vezes 10 a menos 6. Você vai pegar esse termo que está dividindo a energia potencial e ele vai passar multiplicando. Quanto que é 4 vezes 6? 4 vezes 6, 24. 24. Mas é 60, então vai ficar que número? 240. Perfeito. Vezes 10 a menos 6. Isso é igual à energia potencial do A. Lembra que eu não posso deixar aqui esse número maior que 10, então vou deslocar a vírgula, que não aparece, não está no final dele. Quantas casas para a esquerda? Uma fica 24, duas fica 2,4. Se eu desloco 2 casas para a esquerda diminuindo o expoente, Aumenta o aumenta expoente. 2 casas, exatamente. Então, a energia potencial de A é igual a 2,4 vezes 10 a menos 6 mais 2 é menos 4. Então, você viu que aquela aula que eu dei de notação científica para vocês, a primeira aula que eu tive, ela era... Travou. Travou? Essa era a aula mais essencial para nós trabalharmos eletrostática. Por quê? Os valores são muito pequenos ou muito grandes. E aí nós temos que trabalhar em notação científica. Por isso que eu tive que recapitular com vocês isso. O potencial de B vai ser a energia potencial de B dividido pela carga. O potencial de B é 20. A energia potencial eu quero descobrir. E a carga é 4 vezes 10 a menos 6. O 4 está dividindo, passa multiplicando. Quanto que é 20 vezes 4? 20 vezes 4, 80. 80, né? 2 vezes 4 é 8, então é 80.
80 vezes 10 a menos 6, igual a energia potencial em B. Agora, para esse número ficar entre 1 e 10, eu vou pegar a vírgula que está no final dele, andar uma casa para a esquerda, diminuindo aqui, e eu vou aumentar uma casa aqui. Vai ficar energia potencial em B igual a 8 vezes 10 a menos 5 joules. Essa é a energia potencial no ponto B. Então, uma resposta é 2,4 vezes 10 a menos 4 e a outra resposta é 8 vezes 10 a menos 5. Se nós olharmos aqui, a letra A, né? Então, você está vendo que todos os gabaritos estão batendo, tudo certinho até agora. Sim. A 10 já muda de assunto, vai para a corrente. Calma, só vou avisar o seguinte, essa corrente aqui é bem rapidão, você vai ver que 10 minutinhos nós vamos ter terminado tudo isso aqui. 10 minutinhos eu acho que é muito ainda. Mas no vídeo aqui há uma mensagem de 5 minutos para encerrar, que o Zoom a cada 40 minutos ele corta. Se passar de 2 pessoas na sala, ele corta a partir de 40 minutos. Então o que eu vou fazer? Se cair o vídeo, se cortar, porque às vezes não corta, mas se cortar, abre novamente ele, tá bom? Porque eu vou abrir novamente a sala, se cortar. A aula vai continuar, tá? Então, se cair do nada a aula não é porque acabou não, ela vai continuar. O próximo assunto aqui, ó, corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Ó, a intensidade da corrente elétrica é o módulo da quantidade de carga de N partículas portadoras de carga que atravessa uma secção transversal de um condutor por unidade de tempo. Ela é determinada pela equação carga sobre tempo. Então, agora nós vamos entrar numa outra área da física, que é a chamada eletrodinâmica, que é o movimento das cargas elétricas. Quando você tem uma corrente elétrica passando por um fio, o que você vai ter no fio? O que vai estar sendo deslocado, se movendo? Cargas elétricas. E a quantidade de carga elétrica que passa por segundo por essa secção transversal aqui, ó, que seria essa área perpendicular ao fio aqui, é a carga elétrica, é a corrente elétrica. Então, quanto maior a corrente elétrica, maior a quantidade de carga que está atravessando a secção transversal do fio. Então, a corrente é a carga sobre o tempo. O Q é a carga elétrica, que é dado em Coulomb. O ΔT é o intervalo de tempo, que é dado em segundos, a unidade. E o I é a corrente elétrica, que a unidade vai ser Coulomb por segundo, que é chamado de ampere. Tá bom? Então, quando eu falar 2 ampere, é 2 Coulomb por segundo de carga. Então, a equação que nós vamos utilizar é essa daqui, ó. I é igual a Q sobre ΔT. Quando que eu vou usar essa equação? Quando envolver corrente elétrica. Corrente elétrica tem alguma coisa a ver com os exercícios anteriores que nós fizemos? Tem. Ele tem um conceito... Porque usa carga elétrica, né? Sim, ele tem um conceito de carga elétrica. Agora, em vez das cargas estarem em repouso como antes, agora ela vai estar em movimento. Mas você vai ver o seguinte, como que eu não vou, como eu posso não confundir, professor, exercício de corrente elétrica com os exercícios anteriores? Porque, olha, os exercícios que são de força elétrica e campo elétrico, ele fala aqui, ó, força elétrica e campo elétrico. Os exercícios que for potencial elétrico, ele vai falar potencial elétrico, energia potencial elétrica. O exercício que for corrente elétrica, ele vai falar corrente elétrica. Então, elas são bem diferentes uma da outra. Dá para você diferenciar bem um conceito do outro. Vamos agora para o exercício de número 10. Oi? Em prova, tipo, concurso, também vai ser, tipo, vai estar especificando? Vai estar o exercício assim. Você vai ter que olhar lá e falar, esse exercício é corrente elétrica, porque eu já fiz na minha vida corrente elétrica. Assim, vai estar assim. Vai estar o exercício, você tem que olhar pelos dados exercícios que ele vai me dar. Então, vamos, ó, exercício 10. Determine a corrente elétrica de um fio que durante 120 segundos, então isso aqui é tempo, o tempo tem que ser trabalhado em segundos, lembra-se disso, que é corrente ampere é coulomb por segundo, foi percorrido por uma carga elétrica de 180 coulomb. Então ele me deu o tempo, 120, e a carga, 180. Então vamos lá para a atividade de número 10. Ó, a atividade 10, ele falou que durante um intervalo de tempo de 120 segundos, ΔT, 120 segundos, o fio foi atravessado por uma carga Q
180 coulombs. Pergunta qual é a corrente elétrica. A corrente elétrica é igual ao quê? Carga dividido por tempo. Pronto, você vai substituir. Qual é o valor da carga elétrica? A carga elétrica que está em coulomb, 180. Que passou em quanto tempo? 120. 180 dividido por 120, ó, corto zero. Simplifica por 10, né? Quando eu divido por 10, dividido por 10 aqui, eu corto zero. 18 e 12, Aham. dá para dividir por que número? Por 2. Dá por 2. Dá por um número maior? Dá por 3? Dá também, né? Uhum. Dá por 6? Dá por 6. Vamos fazer por 6 logo, só para facilitar a nossa vida. Quanto que é Travar. É. 18 dividido por 6? Deu uma travada, né? Quanto que é 18 dividido por 6? Hum, não sei. 6 vezes quanto dá 18? 18, 6, 6. 12, 18. 3, né? É, 3. E 12 dividido por 6? 2. Quanto que é 3 dividido por 2? Não dá. Ou seja, Dá quanto que é metade de 1,5. 3? Metade de 3? 1, 1,5. perfeito. Essa daqui é a corrente elétrica. Dessa internet. A internet está um pouquinho ruim, então piorou a qualidade. Então, a corrente vai dar 1,5 ampere. 1,5 ampere seria aqui a resposta da questão de número 10. Tá certo, gabarito? Bateu? Uhum. Ok? Tá certo. Perfeito, né? Então tá aqui, beleza. Tá gravando a aula. Vamos lá para a próxima, que é exercício 11. O exercício 11 da UEL, vestibular. Olha como que ele é. Pela secção Uhum. reta de um condutor de eletricidade passam 12 coulomb. 12 coulomb é carga, corrente ou é tempo? 12 coulomb Coulomb, é a carga. carga, exatamente. A cada minuto. Minuto é tempo ou é corrente elétrica? É tempo. Tempo, né? Então ele me deu a carga e me deu tempo. O que está faltando pedir? A corrente. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a... Então vamos fazer aqui. A atividade 11. Então vamos para a atividade 11. Na atividade 11, ele falou... Deixa eu só mudar aqui a câmera para ver se está melhor para visualizar. A internet ficou um pouquinho ruim aqui. Na atividade 11, ele falou, vamos tirar os dados aqui primeiro, que passavam 12 coulomb de carga, aí você falou que é carga, então beleza, tá certo, 12 coulomb de carga, em um tempo de 1 minuto. Ele quer saber a corrente elétrica. Corrente elétrica é a carga dividido pelo tempo. Só que o tempo tem que trabalhar em minutos ou tem que trabalhar em segundos? Segundos. Segundos. 1 minuto tem quantos segundos? 60. Então é 60 segundos. Aí você coloca aqui, ó, I, que é a corrente, qualidade tá melhorando. A carga é 12 e o tempo você coloca 60. Olha, eu acho que dá para simplificar o 12 e o 60 por 6. Dá por 2 também, mas por 6 é mais rápido. Só para economizar o Sim. nosso tempo aqui. Você poderia fazer por 2, por 3, fazer um pouquinho, mas por 6. Quanto que é 12 dividido por 6? 2. E 60 dividido por 6? 10. 10. 2 dividido por 10 é a mesma coisa que andar uma casa para a esquerda com a vírgula do 2. Então vai ficar 0, 0,2. essa daqui é a corrente elétrica. Vamos ver qual a alternativa. A letra B, 0,2. Você viu aqui? Viu, né? Sim. Perfeito, então. Vamos lá para 12 agora. Falta só 2 e acabou. Uma Uhum. lâmpada permanece acesa durante 5 minutos. Então, 5 minutos é o quê? Que dado que é É esse? o tempo. Tempo. Por efeito de uma corrente de 2 amperes, então já falou o que é isso, né? Corrente, você só tem que ler aqui um pouquinho que você É. sabe o que é. Fornecida por uma bateria. Nesse intervalo de tempo, a carga total em coulomb liberado pela bateria é? Então, vamos voltar aqui para a resolução. Na atividade 12, aqui.
na atividade 12, ele falou que em um tempo de 5 minutos, passou uma corrente I de 2 amperes. Ele queria saber qual que é a carga elétrica. Então, vamos lá. I é igual a Q sobre ΔT. No caso, a corrente vale quantos? 2, né? Então, você coloca aqui 2. A carga você quer descobrir, então mantém o quê? E o tempo? Você pode colocar 5 minutos? Deixa eu melhorar a câmera aqui. Oi? O tempo, você pode colocar 5 minutos? Não, tem que Não. colocar em segundo. Como que eu faço para converter 5 minutos para segundos? Tem alguma ideia? 5 vezes 60? Perfeito. Multiplica por 60. Cada minuto não é 60 segundos? Então você Sim, multiplica por 60. 6 vezes 5 é 30. Mas como é 60, é 300 300 segundos. segundos. Coloca 300 aqui. O 300 está dividindo? Passa multiplicando. Quanto que é 2 vezes 300? 600. Pronto. Acabou. Essa é a resolução da atividade 12. Caramba. Letra E, que está aqui no gabarito. Já vai abrir aí a tela. Vai, tá, deu um pouquinho demorado. Aqui, Tá certo. letra E. Certo, né? Aham. E por último, para finalizar a nossa aula, o 13. O 13 diz o seguinte: em um relâmpago, a carga elétrica envolvida na descarga atmosférica é da ordem de 10 coulomb. Então, isso aqui, ó, carga elétrica. Se o relâmpago dura cerca de 10 a menos 3 segundos, ou seja, num tempo muito pequeno se passou esses 10 coulombs, a Sim. corrente elétrica média vale em amperes. Então, vamos lá resolver esse problema aqui. Nós temos que a carga é 10 coulomb e o tempo é 10 a menos 3 segundos. Então, pegando aqui, vamos para a atividade 3. A carga elétrica 10 coulomb e o tempo, ΔT, é igual a 10 a menos 3 segundos. Corrente é carga sobre tempo. No caso aqui, a corrente é... Deixa eu ver aqui. A corrente eu quero descobrir. A carga elétrica é o 10. Espera aí que travou. Aqui, 10. Dividido pelo tempo, que é 10 a menos 3. 10 a menos 3, o expoente está negativo aqui, ele pode subir positivo. Então, vai ficar 10 vezes 10 a terceira. As respostas lá estão sem notação científica, então nós vamos ter que tirar o 10 a terceira da notação científica. Para eu tirar o 10 a terceira aqui, ou eu ando 3 casas para a direita, ou multiplico por 1000, que é 10 ao cubo, né? Quanto que é 10 vezes 1000? Sim. Vai ser 10 mil. 10 mil? Não. Dá certo. 10.000 amperes. É, 10 mil. Esse é o valor da corrente elétrica. Esse é o valor, esse daqui que tá. 10.000 amperes. Se você olhar lá, existe alternativa em que ela dá 10.000 amperes? Sim, Sim, a D. existe. Essa daqui é a D. Perfeito. Então, com isso aqui eu resolvi os exercícios. A 1 e a 2 e a 3, aqui é 9 e 14. Para mim vai ficar meio complicado resolver agora ela de novo, mas eu vou postar ela que ela já está gravada, tudo bem? Não, eu vejo lá. Aí você vê o Eu comecinho vejo dela. lá. Só que assim, só que para eu converter o vídeo, colocar no YouTube e tudo, agora você pode colocar, pode destravar a tela se quiser. Não vou resolver mais nada para você me olhar aqui. Para você ver no para você para mandar no YouTube tudo e postar até amanhã de manhã, na hora do almoço, eu devo postar e você consegue ter acesso às questões 1, 2 e 3. Você já, Aham. você já acessou as minhas aulas gravadas que eu coloquei? Você Já. conseguiu acessar alguma? Eu postei todas, tá? É, Tá. ela tá aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para você. No arquivo que eu mando para vocês também, tem esse daqui, ó, esse link. Quando você abriu ela pela playlist ou por aquele link lá?
que eu coloquei na Oi? aula? Você abriu ela pelo link ou pela playlist? A aula que eu postei lá. Ah, essa aula aí, essa aula eu não assisti ainda. Só Não, que eu já assisti outras. sim, mas você, quando você assiste, você vai lá pela plataforma lá, no link que eu coloco na plataforma? É por lá que você assiste ou por esse link aqui, que está aqui, que eu tô mostrando? Esse link aqui, ó. Num... Essa aula de campo elétrico eu ainda não assisti. Uhum. Eu assisti aquela do semestre passado. Ah, tá, do mês passado. Ah, às vezes ainda você não assistiu nenhuma, né? Que você nem começou, você não Não. tinha começado a fazer as atividades, né? Beleza. Então aqui Não. já com as resoluções já tem um norte. Então, ó, tem duas maneiras. Uma é você ir lá na plataforma. Se você ir lá na plataforma, você vai ter lá o link de cada aula bonitinho, eu coloco o link específico. Ou nesse caderno de atividades tem esse link aqui, ó. Se eu clicar nesse link aqui, você vai para a plataforma. A plataforma, perdão, a playlist da aula. A playlist seria essa daqui, ó. Deixa eu abrir aqui a playlist. Se você abrir na playlist, que vai abrir agora a qualquer momento, abriu aqui a playlist, ó, começa aqui as aulas. Óptica e geométrica, isso aqui não é assunto de vocês, é segundo ano. Opa, deixa eu começar aqui, ó. Quantidade de movimento, qualidade, isso é do primeiro e segundo ano. Campo elétrico, força em um campo elétrico, aqui, ó, é um assunto de uma aula. Aham. Depois vem representação do campo elétrico, linhas de força. Depois vem potencial elétrico. E a última aula, corrente elétrica. Então é bom você assistir, por mais que você consiga fazer as atividades, até fazendo o exercício, tudo, é bom você assistir os vídeos porque eles são mais aprofundados. Tá? Essa aula é mais resumida, que eu estou sendo mais objetivo, porque não tem a possibilidade de ter a mesma qualidade do presencial Aham. nessa parte. Mas nas gravações, eu deixo a mesma qualidade do presencial, porque aí depende do aluno. Se o aluno quiser realmente se aprofundar, pode assistir lá o vídeo, que está tudo explicado passo a passo, beleza? Cauã, Tá bom. você está liberado, tá? Se você quiser, pode ficar à vontade. Quer perguntar alguma coisa, exercício que eu resolvi com você, alguma coisa em relação à entrega, Não. Não, eu entendi. beleza? Você Eu viu que consegui entender. na entrega, eu postei lá uma atividade lá, escrito assim, atividade para entrega. Lá você vai entregar todos os exercícios resolvidos, É, tá bom? Num eu vi arquivo isso aí só. também. Entrega lá, porque lá vai ser o meu controle. Tem atividade da primeira semana, da segunda semana, da terceira semana e da quarta semana. Eu não coloquei prazo de entrega naquelas atividades. Por que eu não coloquei? Porque não era para entregar lá. É para entregar num arquivo só, único, que aí não tem erro, não tem chance de falar, mas professor, o senhor perdeu a atividade da primeira semana. Não tem como. Eu recebi tudo de uma vez. Beleza? Aham. Então tá liberado, cara. Boa noite para você, bom final de semana. Qualquer coisa, pode perguntar lá na plataforma que eu estou à disposição. Beleza? Tá bom. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Até mais. Tchau.